Depois que definimos então os tipos de personalidade, vamos falar um pouco agora da teoria do temperamento. A teoria do temperamento foi desenvolvida, surgiu primeiramente publicada em 1978 com o livro do David Keirsey, o Por Favor, Me Entenda. Lembrando que essa teoria do temperamento foi baseada em parte nessa sistematização dos tipos psicológicos proporcionada pela Isabel Briggs Myers e ao mesmo tempo com boa parte da filosofia grega. O David Keirsey fez um levantamento de uma série de filósofos da Grécia, então incluindo aí Platão, Plotino, Aristóteles, onde muitos deles faziam uma definição de como a sociedade funcionava a partir de 4 tipos diferentes de pessoas e que a proporção de pessoas de cada um desses tipos era que regia e definia como a população iria, uma determinada população iria se desenvolver. O que é bastante interessante que posteriormente ele, unindo com a sistematização realizada pelas Briggs Myers, conseguiu pegar conjuntos de 4 tipos de personalidade que formavam 4 grandes grupos que tinham tudo a ver com a definição feita antes já uma base mais filosófica e foi quantificada agora numa base científica então. Então a definição de temperamento seria que é um estilo pessoal inerente ou uma predisposição que forma a base de todas as nossas inclinações naturais. O que pensamos e sentimos, desejamos ou necessitamos e o que dizemos e fazemos. Saindo então dessa definição mais teórica, vou colocar para vocês alguns exemplos desses temperamentos e já colocar a nomenclatura para vocês. É importante dizer que essa nomenclatura que eu vou passar é a nomenclatura utilizada pelo David Keirsey e que também era a nomenclatura utilizada pelo Platão. Uma teoria para que vocês possam comparar é a questão dos tipos de personalidade, dos fleumáticos, sanguíneos, melancólicos e coléricos. Essa é uma definição antiga da Grécia também, que está sendo às vezes usada de maneira um pouco incorreta, mas que seriam 4 grandes grupos também. Embora a origem e o processo de definição sejam diferentes, quando a gente fala aqui, a gente está utilizando uma base plenamente psicológica, mais especificamente da psicologia cognitiva. Então o primeiro grupo seria o que tem a maior participação na população, seriam os guardiões, que representariam então, também utilizando dados americanos, 45% da população. Os tipos que se enquadrariam nesse perfil seriam o ISTJ, ISFJ, ESFJ e ESTJ. Se vocês perceberem nesses tipos que estão no grupo, todos eles possuem, e é isso que determinaria o grupo, as letras S e J. Então o grupo dos guardiões seriam aquelas pessoas mais de sensação, então pessoas concretas, práticas, realistas, e também pessoas de julgamento, então que são mais acostumadas com aquilo da maneira que já é, com ausência um pouco de flexibilização e uma maior parte de rotinas. Algumas características do temperamento dos guardiões seriam a necessidade de pertencer a grupos, a necessidade de assumir responsabilidades, a organização, e isso com certeza é uma contribuição desse aspecto J, a questão, e principalmente a questão de dar apoio às outras pessoas. Então os guardiões seriam aqueles grandes pilares da sociedade, as pessoas que mantêm as coisas funcionando como elas são. Então, dentro da teoria do Keirsey, seria a presença do aspecto concreto, sensação, e a presença do aspecto de julgamento, a organização, a sistematização, definiriam pessoas com uma tendência maior para o temperamento tradicionalista. Depois a gente teria, depois do temperamento dos guardiões, a gente teria os artesãos. Esses representariam, então, 30% da população americana. Então seriam os tipos ISTP, ISFP, ESFP e ESTP. Então percebam de novo, a gente tem a presença do S, então as pessoas de sensação, mas agora trocamos o J pelo P, então as pessoas de percepção. Então dentro dessa teoria dos tipos dos temperamentos, os artesãos seriam os que são as pessoas mais de sensação, mais concretas, e de percepção. Então, ao invés de usarmos o julgamento, utilizamos a percepção. Algumas características desses artesãos seriam a liberdade de agir, então pessoas que primam pela liberdade de agir da maneira que elas querem, como elas querem. Também a ideia de causar impacto, então querem sempre criar impacto, querem sempre fazer com que as pessoas percebam que elas estão ali. São pessoas muito ligadas à ação, e aí depois nas aplicações a gente fala um pouco mais dos detalhes, mas dentro dos esportes, por exemplo, essas são pessoas que se destacam por esportes que requerem agilidade e velocidade. E por último, acho que uma definição interessante, os artesãos seriam aquelas pessoas definidas pelo conceito do carpe diem.
ou do latim, né, que significaria aproveitar o dia, aproveitar o momento. Então são pessoas que vivem mais o aqui e o agora, que estão mais preocupadas com aquilo que é. O longo prazo para eles é amanhã. Então não são pessoas que normalmente também não têm preferências no futuro, não têm pensamentos em relação ao futuro. Depois a gente teria os idealistas, representariam então aí cerca de 15% da população. Os idealistas seriam compostos pelos tipos INFP, INFJ, ENFJ e ENFP. Percebam que agora a gente saiu do lado S de sensação e passou para o lado N de intuição. Então todos esses tipos teriam a presença da letra N e ao mesmo tempo da letra F, que seria a parte de feeling, né, de sentimento. Então algumas características desse temperamento seriam a busca pelo significado e por uma identidade única. Então são pessoas que querem se entender, querem entender o mundo à sua volta e querem também um sentimento de unicidade, que são pessoas com suas próprias características, né, de que cada ser humano é diferente entre si. Essa é pelo menos uma crença das pessoas desse tipo. Depois seria a habilidade de comunicação. Então são pessoas assim, altamente diplomáticas, têm uma facilidade de perceber o sentimento das outras pessoas, não só o sentimento explícito, mas aquilo que está nas entrelinhas, e aí uma contribuição do aspecto da intuição. São pessoas que buscam a unificação de ideais, que numa discussão vão sempre buscar o consenso, buscar algo que agrade a todas as pessoas, e que acho que é uma palavra que define muito interessantemente também, seria o aspecto da inspiração. São pessoas que vão fazer aquilo que elas estiverem inspiradas, vão lutar pelas ideias que acreditam, né? Daí a definição do nome idealista. E o último grupo que teria uma menor proporção seria o temperamento dos racionais. Esses aí representariam 10% da população. Então os racionais seriam compostos pelos tipos INTJ, INTP, ENTJ e ENTP. Então, se a gente perceber, continuamos com o N da intuição, mas agora nós trocamos o F pelo T. Então, trocamos do feeling para o thinking, ou do sentimento para o pensamento. Algumas características desse temperamento seria a necessidade de autocontrole. Então, pessoas que querem se sentir como tendo conhecimento daquilo que acontece com elas, tendo a percepção do que influencia, os fatores que influenciam a sua vida. São pessoas que buscam o conhecimento. Isso não quer dizer que os outros tipos não buscam, mas esses buscam o conhecimento pelo conhecimento. Então a importância de entender o mundo à sua volta. São pessoas que também primam por competência naquilo que elas fazem, excelentes resultados sempre. São pessoas que gostam da definição de conceitos, então que querem buscar a raiz e a profundidade das coisas. Normalmente acabam se tornando cientistas, né, que têm uma preocupação muito grande com o significado e o sentido e os detalhes das definições dos conceitos. E também são pessoas voltadas para a coordenação. Então esse tipo representaria uma menor parte da sociedade, mas que teria, uma menor parte da população, mas que teria uma preocupação maior com essas causas e essas situações.